Livro Daniel, o destino do governo humano. Capítulo 5. Dong Yulan. Tema desta semana: a vitória sobre a perseguição da idolatria. Meta de hoje: leitura das páginas 43 a 45. A vitória de Ananias, Misael e Azarias. Quando todos os povos ouviram a música, prostraram-se e adoraram a imagem de ouro que o rei havia levantado. Daniel, capítulo 3, versículo 7. Os companheiros de Daniel, no entanto, não se curvaram diante da imagem. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da música se prostraria e adoraria a imagem de ouro, e qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia: Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Versículos do 8 ao 12. Ananias, Misael e Azarias não obedeceram à ordem do rei. Então alguns perguntaram: fazendo assim, não desobedeceram eles às autoridades superiores? A Bíblia nos ensina que devemos estar sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Romanos 13:1. Eles não obedeceram à ordem do rei, porque essa ordem foi contra o princípio de Deus. Aos que Deus constituiu, sejam governantes, oficiais, policiais, devemos obedecer. Mas se é para negarmos a Deus e adorarmos a ídolos, então precisamos ser fortes. Podemos obedecer em tudo, menos nisso. Essa foi a posição dos companheiros de Daniel. Ele serviu o único e verdadeiro Deus do céu. Sabiam que imagem nenhuma poderia ser Deus. Em Êxodo capítulo 20, versículos do 2 ao 3, Deus falou ao ordenar os 10 mandamentos para que seu povo não tivesse outros deuses, nem fizesse imagens de escultura para adorar, porque só o Senhor é Deus. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego, e lhes perguntou por que não adoravam a imagem que ele havia levantado, e os ameaçou de lançar-lhes na fornalha de fogo ardente. Daniel capítulo 3, versículos do 13 ao 15. E concluiu dessa maneira: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Que situação difícil! Quem poderia livrá-los? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de ti responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Versículos 16 ao 18. Foram tão ousados porque sabiam que Deus poderia livrá-los, mas mesmo que Deus não os livrasse, não se curvariam diante da imagem. Eles resistiram à perseguição da idolatria. E Daniel, onde estava? A Bíblia não registra esse fato. Cremos, no entanto, que ele estava lá, mas os opositores não ousaram acusá-lo devido à sua alta posição. O próprio rei se havia prostrado diante de Daniel após ele interpretar seu sonho, e ainda falou na frente de todos que o Deus de Daniel era o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Portanto, os caldeus não ousaram fazer-lhe mal. Satanás, então, procurou eliminar os companheiros de Daniel, lançando-os na fornalha de fogo ardente.
Apesar de a Bíblia não registrar o que Daniel estava fazendo naquela ocasião, cremos sem a menor dúvida que ele estava orando por seus companheiros, passeando na fornalha de fogo ardente. A resposta dos 3 companheiros de Daniel irritou Nabucodonosor, que se encheu de fúria e ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava e que os lançasse atados na fornalha de fogo ardente. A fornalha estava tão quente que os soldados que lançaram os 3 dentro dela morreram queimados. Quando Nabucodonosor olhou para dentro da fornalha, ficou espantado. Os 3 não somente estavam mortos, como passeavam dentro do fogo, e havia uma 4ª pessoa com eles, semelhante a um filho dos deuses. Versículos 24 e 25. Quem era essa 4ª pessoa? Era Jesus. Jesus estava passeando com eles no meio do fogo. Quando nos sobrevém a perseguição, não fujamos, antes confiemos em nosso Senhor, tendo a plena certeza de que Ele está conosco e passeia conosco em meio às tribulações.